Salve, salve nação! Mais um vídeo pra vocês aí. Vejam aí as informações do Flamengo. Não se esqueça, deixem seu like e se inscrevam no canal. Bora, Megão! E ele quer também definir o seu próximo ano, os seus próximos anos. Tem sondagens de outros clubes brasileiros e do exterior também, mas ainda dá preferência ao Flamengo. Tá aquela queda de braço ainda, cada um puxa para o seu lado, natural de uma negociação. Glaucia. Boa, Pedro. Muito obrigada pelas informações. Boa sequência de trabalho aí para você. E o Flamengo vai sofrer muito na pele no mercado, o que vem trazendo nesses últimos anos, né? Esse poderio de compra, de negociação. E aí é óbvio que vai bater nos clubes e vai ter uma pedida maior. Vai ser cada vez mais complicado para trazer, porque a turma sabe que o Flamengo hoje tem esse poder de chegar, de bancar, de ter uma oferta melhor, enfim. Então vai ter que ser assim, tá? Aconteceu com o De La Cruz, fechou com o De La Cruz. Agora com o Vinha e com o Léo também é a mesma coisa. E principalmente quando é no mercado interno, né? Porque aqui vamos dizer assim, o mercado tá escasso. Se a gente for olhar, e a gente já tem comentado sobre isso algumas vezes, que o fato dessas SAFs terem chegado no Brasil, Botafogo, Vasco, Bahia, eram times que não tinham um grande poder de investimento, por exemplo. Eram times que, inclusive, passavam por dificuldades, por isso que virou SAF. Agora, eles são concorrentes que, assim, eu não digo no mesmo nível do Flamengo, porque eles não têm a mesma arrecadação, mas, assim, são clubes que têm a capacidade de pagar um valor num jogador, não precisa esperar um agente livre para trazer o jogador sem contrato. Então, eu acho que o mercado nosso ele vai ficar cada vez mais inflacionado, porque, principalmente pro Red Bull. Você pensa no Red Bull na última temporada, nessa temporada, por exemplo. Ele foi concorrente do Flamengo, ele brigou pelas mesmas coisas que o Flamengo no Brasileiro, por exemplo. Então, ao vender o seu atleta, você, além de estar vendendo, estar perdendo uma qualidade técnica e esportiva, você está reforçando o adversário. Então, isso vai pegar muito. Os clubes sabem quem tem, quem não tem para colocar dinheiro. Enfim, são negócios. Eu sou sempre a favor de clube não fazer loucura. Eu acho que você tem que ir até um lugar e não... Por exemplo, sabe um clube que fez muita loucura na última janela? O Chelsea. O Chelsea, ele pagou em jogadores valores que você olhava no mercado, estavam acima do que se paga de um meia de 22 anos, por exemplo. Em média estão pagando 50 milhões. O Chelsea vinha com 70 e levava. E não teve retorno esportivo. Exatamente. Ainda não teve. Então, acho que é uma situação muito complicada. Acho que quem é dirigente, e os do Flamengo, por exemplo, já estão nessa... não começaram agora. Você tem que entender até onde você pode ir. Porque também, senão, o clube vai enfiar a faca em você e você vai pagar. Eu entendo quando há um processo de renovação, que não é o caso do De La Cruz, porque a gente está falando de uma idade já, né? Olhando para o que a gente pensa de futebol, da idade, de quem pode ainda render esportivamente, mas principalmente pode render financeiramente numa futura venda, não é tanto o caso do De La Cruz. Acho que o Vinha entra mais nessa questão de que pode ser um retorno esportivo e financeiro num futuro. Agora eu tô com o Renatinho. Se você pegar o Red Bull Bragantino, ele é um time que ele não tá com o Pires na mão. É diferente você bater na porta de um time que tá desesperado, que não é SAF, que não tem organização, que não tem estrutura, e falar, quanto é teu jogador? 10 milhões. Não, eu pago 7, 6. O cara vai vender porque precisa. Não é o caso de muitos clubes. Hoje a organização dá essa dinâmica diferente pro mercado. É importante, é interessante, mas tem que ter pé no chão. Por que eles cobram tanto do Flamengo? O Flamengo acabou de pagar no Pix a compra do De La Cruz. E hoje tem esse poder de chegar e falar, não, daqui, ó, à vista, toma. Normalmente é tudo parcelado. Exatamente. É cartão, né? A gente sabe que a vida é cartão. Tudo no carnê. É tudo no cartão. Ó, coloca na tela pra gente números desses jogadores, que o Flamengo já tem essa conversa. Até o Pedro nos trouxe a questão do Vinha um pouco mais adiantado, mas o Flamengo tá nessa luta aí pra trazer tanto o Matias Vinha quanto o Léo Ortiz. Os números do Vinha pelo Sassuolo nesta temporada: em 16 jogos, são 3 assistências, 68 duelos vencidos, 3 interceptações e 35 desarmes. Já para o zagueiro Léo Ortiz, vamos ver a temporada do Léo também no Red Bull Bragantino, o zagueiro que interessa ao Flamengo. E também não é a primeira vez que o nome dele pinta por lá. Também já um cara que esteve com o Tite na seleção, enfim. Em 2023 foram 22 jogos, 63,5 ações com bola por jogo, 44,1 passes certos por jogo, 18,6 passes verticais por jogo, 2,7 duelos aéreos vencidos, 3,6 rebatidas e 1,6 para as interceptações por jogo. Marcou 3 gols. Ele que teve também uma temporada que foi bem
prejudicada aí por lesões, o Léo, né? Poderia ter outros números até, ele que sempre foi titular ali da zaga do Bragantino, mas esse ano sofreu com lesões. É um jogador de muita qualidade, principalmente na construção, e até por isso eu acho que o Tite olha. Mas eu acho que tem uma questão muito clara no Flamengo hoje para o jogador que vai escolher o Flamengo também. Tem o bônus, que você vai ganhar bem, vai ganhar em dia, vai disputar título, todos os títulos que vier pela frente. Mas assim, hoje a gente fala com convicção que o Léo Ortiz chega titular? Não. Para mim, o Léo Pereira e o Fabrício Bruno... Vai disputar título e posição. E posição. O Vinha é a mesma coisa. O Ayrton Lucas, será que o Vinha chega para ser titular? Tem o próprio De La Cruz. O Flamengo está dando uma grana altíssima, mas quem que sai pro De La Cruz sair? Eu acho que no começo vai esperar. Então também é uma questão. Se os jogadores estão atrás de minutos, se eles querem ser titular, às vezes o Flamengo ele tá de novo montando, ele sempre teve. Mas agora até se renovando com um elenco com 2 feras em cada posição, pelo menos. Isso é ótimo pro treinador, porque gera concorrência, você eleva o nível do treino, do jogo, da competitividade, mas por outro lado também exige uma gestão muito maior. Porque você vai ter caras... O Flamengo tinha até essa temporada, agora que o Cebolinha se recuperou, um jogador de 20 milhões de euros no banco. Do outro lado, o Luiz Araújo, 11, 12, que foi alguma coisa. Então, assim, é uma questão difícil de ser trabalhada. São jogadores que têm qualidade, que seriam titulares em qualquer time no Brasil e que, em alguns momentos, vão ter que esperar. A temporada é longa, você acaba utilizando todo mundo. Mas, assim, é de se pensar. E, assim, o treinador, o Tite, tá... Pô, joga pra cima, quem vier, tá tudo bem, tá ótimo. É a oportunidade de você montar 2 times, né? O Dorival tentou fazer isso, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, foi vaiado. Foi pedido a cabeça do treinador. Se o Tite tiver um pouquinho ali de tranquilidade para fazer da forma correta e conseguir colocar esse elenco todo no nível competitivo, de brigar por posição, ter o time de Campeonato Brasileiro. Tem gente que não gosta muito dessa coisa de joga com o mesmo time todos os campeonatos. São muitos jogos. Você está falando de aí pelo menos 60 jogos na temporada, é muita coisa. E a gente está falando de um número de jogadores que já tem uma idade. O Arrascaeta não consegue jogar a temporada inteira. Tem uma condição física que tem gerado uma dificuldade. Então, tem muita questão ali que se o Tite conseguir trabalhar, quisera meu time estar contratando desse jeito. E pra gente fechar esse pacotão do Flamengo, o Pedro trouxe todo mundo e a gente traz também os números do Luiz Henrique nesta temporada no Betis. 60 jogos, 35 como titular, 52,6 minutos por jogo, 4 gols e 9 assistências e mesmo com aquela coisa de ter dito que em outro time ou no Flamengo não jogaria, isso ficou para trás, já está no Betis e aí estão tentando repatriá-lo. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas assim, existe. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco sobre outro assunto. Gente, tá na hora da gente entender que jogador de futebol não tem amor por nada, tem amor à família dele, à profissão dele, a gente vai desenrolar mais sobre isso. E aí, Nath? O não de hoje é o sim de amanhã, né? Não dá. No futebol, dinâmico do jeito que com oportunidades, portas fechando, portas abrindo, tá? Exemplo, Lucas Lima e outros tantos jogadores que disseram algumas coisas, saíram pelas portas do fundo e aí depois tem que baixar a cabeça, rever as coisas. Tem que pensar antes de postar a internet, é um perigo. A turma entra na emoção, no embalo do torcedor, no momento ali do clássico e tal, do Fla-Flu, e aí acaba falando algumas coisas. Mas é isso também, essa é outra negociação do Flamengo, a gente segue acompanhando por aqui. Já tem gente fechada, acertada com o Cruzeiro. Coloca aí. É isso aí, nação. Aí foi mais um vídeo para vocês. Vocês viram as últimas informações sobre o Flamengo, mercado, de contratação, especulação, quem chega e quem não chega no Flamengo. E não se esqueçam, hein? Deixem seu like, se inscrevam no canal. Bora, Mengão!